Ó, se o Bolsonaro achou que a CPI da Covid ia ser o maior dos problemas dele, tá enganado. Ontem começou nos Estados Unidos e o país parou para assistir a CPI do Capitólio. Lá eles não chamam de CPI, mas é uma investigação no Congresso que tem os mesmos poderes de CPI, que é dominada, é uma comissão dominada pelo Partido Democrata, que é a oposição ao Donald Trump, não era a oposição ao Trump, agora o presidente não é mais ele, e que vai investigar os acontecimentos de 6 de janeiro. 6 de janeiro foi quando o Trump liderou uma invasão ao Capitólio, que é o Congresso norte-americano. É como imagina se milhares de bolsonaristas, muitos deles armados, invadissem o Congresso Federal no dia em que todos os parlamentares estão lá e tocassem o terror, destruíssem, eles feriram centenas de policiais, 5 pessoas morreram, então foi um problemão ali. E eu vou te falar uma coisa, sabe quem ajudou a organizar tudo isso? Eduardo Bolsonaro. Inclusive, Eduardo Bolsonaro chegou aos Estados Unidos 2 dias antes e saiu dos Estados Unidos derrotado 2 dias depois da invasão no Capitólio. Ele estava em todos os encontros em que isso foi discutido e planejado. Ó, a CPI vai chegar nele. Por quê? Ontem entrevistaram, como toda CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como vai acabar. Lá é a mesma coisa, viu? Ontem começaram entrevistando policiais que estavam lá entrevistando. Eles foram depor, policiais que estavam lá no Capitólio, eles desceram a lenha no Donald Trump. Eles falaram, olha, quando você investiga um assassinato, você quer saber quem é o mandante. Do mesmo jeito, temos que saber quem articulou isso e quem são os mandantes. Ó, a coisa vai ficar bem feia. Eu vou te explicar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e qual a ligação do senhor Eduardo Bolsonaro com isso tudo, porque vai chegar nele, né? Mas não tenha dúvidas de que vai chegar nesse grupinho do Eduardo Bolsonaro, porque ele faz parte de um grupo de amigos do Trump. Mas antes de eu falar disso, ó, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro, para Trump, para todos esses nazistas, fascistas que estão aí no poder? O Trump não está mais, mas no Brasil ainda está o Bolsonaro. Se você quer ver a casa cair, então ó, embaixo do vídeo tem o botão inscrever. Inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curte o vídeo. Mas o mais importante é você se inscrever no canal, que aí você está ajudando a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Ajudando, primeiro, a gente a fazer número. Quanto mais inscritos tiverem os canais de oposição ao Bolsonaro, melhor. Não só o Plantão Brasil, os outros canais também. Vai se inscrevendo em todos. Mas agora vamos falar sobre a CPI que está rolando nos Estados Unidos. Começou ontem. E se aqui no Brasil todo mundo para assistir a CPI da Covid, ou pelo menos uma boa parte da população para assistir, lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Todo mundo que liga um pouquinho para a política parou o que estava fazendo ontem para assistir 4 policiais que estavam no Capitólio fazendo a proteção do local, contando o seu depoimento. Os 4 choraram, viu? Só um spoiler, os 4 choraram. Eu não vou mostrar aqui os vídeos, porque eu não achei nenhum vídeo com tradução para o português. E aí, se eu mostrar aqui o vídeo tudo em inglês, você não vai entender nada, eu vou ter que ficar traduzindo. Mas, se você buscar notícias em português, algumas falam alguns trechos do que eles falaram. Mas eu vou resumir aqui. Os 4 falaram que foram momentos assim que eles jamais imaginavam de viver na vida deles. Um deles, chorando, ele falou, olha, no momento em que os rapazes começaram a me pisotear, porque eles foram pisoteados. Quando começaram a me pisotear, eu pensei, pô, é assim que eu vou morrer. Para você ter ideia, eles roubaram a arma de um dos policiais e começaram a gritar que iam matá-lo com a própria arma. E aí vários começaram a falar, mate-o com a própria arma. No fim, não morreu, tá lá vivo. O outro policial é um policial negro, que ele também era soldado do exército e tudo mais, serviu no Iraque, aí voltou, virou policial, tava lá fazendo a proteção do Capitólio, de repente, um dia normal, de repente invadem o Capitólio, e ele falou que escutou um monte de gritos racistas que bateram muito nele só pelo fato dele ser negro, que vários deles tinham suásticas tatuadas aqui, em vários locais. Inclusive uma das testemunhas que está ficando famosa nos Estados Unidos na investigação que está correndo eu vou dar o nome do órgão no Brasil. No Brasil é a Procuradoria-Geral da República. Lá é como se fosse a Procuradoria-Geral da República de lá, tá rolando investigação. Uma das testemunhas é um rapaz que é nazista, que tem até foto dele com o bigode do Hitler. Imagina o nível do imbecil para colocar um bigode de Hitler e tirar selfie. Para você ter ideia, são nazistas. Assim como a gente viu aqui o Bolsonaro se encontrando com a neta do ministro das Finanças do Hitler, que é uma neonazista, que é líder do partido neonazista. E aí, pô, não é qualquer pessoa que chega no Brasil e consegue se encontrar com o Bolsonaro, com o ministro, com o filho dele, mas a nazista conseguiu. Então, assim como aqui no Brasil o Bolsonaro é nazista, lá o Donald Trump também é nazista e os apoiadores dele eram neonazistas. Claro,
no meio desses não-nazistas tem um monte de gente que acaba não sendo tão nazista, ou até gente, pessoas negras, latinos, lá eles chamam de latino, assim, a minha fisionomia, no Brasil eu sou branco, na Europa e nos Estados Unidos eu sou latino. Se você tem a mesma fisionomia que eu, saiba, você não é branco, você é latino. Então lá tem muitos latinos e tudo mais que se juntaram ao movimento lá pró-Trump, mas mal sabem eles que o objetivo final do nazismo é que eles também sejam exterminados. Não sabe, a gente burra a massa de manobra. Mas a CPI começou e aí os 4 falaram a mesma coisa. Ó, a maioria dos policiais que serviram lá estão com sequelas, não só sequelas físicas, alguns são sequelas físicas assim permanentes, mas a maioria estão com várias sequelas psicológicas e que eles querem saber quem são os mandantes disso. Aí onde entra o Eduardo Bolsonaro, é o que você está imaginando aqui. O que tem o Eduardo Bolsonaro a ver com isso? Olha só, o Eduardo Bolsonaro chegou no dia 4 de janeiro aos Estados Unidos. Eu fiz alguns vídeos sobre isso. Vou até deixar no final do vídeo aqui, eu vou deixar o link para o meu outro vídeo que eu fiz sobre isso, para um deles. Tá, aí o Eduardo Bolsonaro chega lá dia 4, o Eduardo Bolsonaro começou a se encontrar com todos os assessores do Trump e os conselheiros do Trump que estavam organizando isso. Aí no dia 5, um dia antes, mais ou menos 12 horas antes dessa invasão, teve uma reunião no Trump Hotel, o hotel do Trump. Ele tem lá um hotel, vários hotéis, né? Mas no Trump Hotel de Washington teve uma reunião. O Eduardo Bolsonaro estava nessa reunião. Não só o Eduardo Bolsonaro, estava o Giuliani, que era advogado do Trump. O Giuliani, para quem não sabe, ele foi prefeito de Nova York, um cara bem famoso nos Estados Unidos. E ele era advogado do Trump e ele agora está proibido de exercer a advocacia. Se ferrou, fascistinha. Tá, ele aparece no filme do Borat. Quem assistiu o novo filme do Borat, ele aparece lá. No final do filme. Tem uma cena, tem uma parte do filme de uns 20 minutos com ele. Tá. O Giuliani estava lá outro advogado do Trump, tinham 2 ou 3 parlamentares pró-Trump ali e tinham vários conselheiros do Trump, bem como por videoconferência estavam membros de grupos. Assim como o Bolsonaro tem aqueles grupos, vamos supor, o Bolsonaro tem lá o Terça Livre, tem lá os grupos pró-Olavo de Carvalho, tudo mais. Aqui a direita liberal no Brasil tem o MBL, tem o Vem Pra Rua. Imagina que o Trump tinha grupos armados, veja bem, grupos milicianos. E esses grupos, os líderes desses grupos estavam se encontrando, estava lá o Eduardo Bolsonaro. Mais do que isso, o Eduardo Bolsonaro levou convidados nesse dia. Um dos convidados é um norte-americano que é muito fã do Trump. Ele tem contratos milionários com a Polícia Federal do Brasil. Ele tem uma empresa chamada Combat Armor Defense. E essa empresa dele foi criada no Brasil em 2019, logo que o Bolsonaro assumiu. O Bolsonaro chegou a visitar a sede da empresa, veja bem os contatos que eles têm. E aí, essa empresa começou a ganhar contratos milionários para equipar e blindar carros da Polícia Federal. Veja bem como o Bolsonaro faz negócios com o pessoal do Donald Trump, como está tudo interligado. É por isso que, indubitavelmente, isso vai chegar no grupinho do Eduardo Bolsonaro nessa reunião que houve no Trump Hotel no dia 5. Para piorar para o Eduardo Bolsonaro, alguns dos maiores, tem um rapaz chamado Michael Lynn, que é um dos maiores organizadores disso, eles têm vários encontros com o Eduardo Bolsonaro, inclusive tem um vídeo dele mesmo, no dia em que aquilo estava acontecendo, ele chamando as pessoas para irem lá para o Capitólio, e ele fala: ontem eu tive uma excelente conversa com o filho do presidente do Brasil. Só que no momento em que ele está gravando o vídeo, ele estava fazendo uma live, alguém o interrompe, fala: alguém o reconhece, interrompe a cena para ele, ele fala com a pessoa, ele muda de assunto e ele esquece do que estava falando. Mas ele chega a citar que falou com o filho do presidente do Brasil, falou: ontem à noite estive com ele. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro esteve lá. Mais do que isso, no dia dos protestos, o Eduardo Bolsonaro estava na Casa Branca. Aí você vai falar: pô, é impossível o Eduardo Bolsonaro não estar envolvido nisso. Aí você deve estar falando: Thiago, tá, a CPI vai chegar lá, vai, só que vai demorar. Assim como a CPI da Covid demora para chegar em alguma coisa, tá demorando, mas chegou, né? Chegou em propina, chegou um monte de coisa, lá vai chegar. Começam com os policiais, vão começar com algumas outras testemunhas, aí vamos subindo até chegar no chefão, eles querem pegar o Trump. Aí você pensa: caramba, Thiago, mas lá o pessoal do Trump deve estar fazendo alguma coisa. Não. Eles são tão burros quanto os bolsonaristas. É gente burra. Esses fascistas são nazistas. Agora dá pra falar que são nazistas. Depois da visita da nazista ao Bolsonaro, podemos parar de usar o termo fascismo e começar a usar o termo nazismo. Concorda, sim ou não? Fascista, são nazistas. É pior. Tá. Esses nazistas são muito burros. Olha só. A Câmara dos Deputados de lá, dos Estados Unidos, que tem uma ampla maioria democrata agora, aprovou
que a CPI ia começar. Ok, aí a CPI ia ter 9 membros. O Partido Republicano teve a sorte de ter 5 membros. Dos 9, eles seriam 5. Só que tem um problema. O Partido Republicano, mais da metade do partido já está contra o Trump. Então, na hora de indicar os membros, o líder da minoria no Congresso, na Câmara dos Deputados norte-americana, o nome dele é Kevin McCarthy. É um rapaz que ele se encontra com Trump uma vez por mês. Só que vazou que logo um dia antes dele escolher os membros, ele se encontrou com Donald Trump. Aí ele escolheu lá 5 membros. Só que entre os 5 membros, alguns estão envolvidos. E aí a presidenta da Câmara dos Deputados lá, Nancy Pelosi, que eles chamam ela de House Speaker, como se ela fosse a porta-voz da Câmara dos Deputados, ela falou que... Pronto. A Nancy Pelosi falou o seguinte: olha, esses dois estão envolvidos, eu não vou aceitá-los na comissão, indique outros. Sabe o que fez o imbecil do amiguinho do Trump, Kevin McCarthy, que é o líder da minoria? Minoria porque eles estão em minoria toda a Câmara dos Deputados tem líder da maioria, líder da minoria, no Brasil tem líder de cada partido, enfim. O líder da minoria falou: então, quer saber? Eu não vou indicar ninguém. A gente vai fazer uma investigação paralela. Pronto. É a mesma coisa que os bolsonaristas fizeram. Quando teve a CPI da Covid, os bolsonaristas falaram: não, eu não vou participar dessa CPI, eu vou fazer uma paralela. O que aconteceu? A CPI paralela, que era inclusive foi protocolada pelo Eduardo Girão, não aconteceu. E a CPI da Covid, como o Bolsonaro desdenhou, falou que não deveria nem acontecer, tem 7 oposicionistas contra só 4 bolsonaristas. Eles são em ampla minoria e estão passando o trator no Bolsonaro e descobrindo tudo. Aracaju, Sergipe, olha só, aqui plantão Brasil Viagens, todo dia um lugar diferente, ó. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui um vídeo, tem... Depois, no próximo vídeo eu mostro outro. Ó, quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles que a casa tá caindo. Falou!